possamos, Mestre Jesus, nos manter na tua sintonia de amor e ao longo da tarde de hoje nos sentirmos acolhidos, nos sentirmos atendidos em nossas dificuldades mais severas. Inspire-nos, Mestre, e inspirando ainda a nossa palestrante da tarde de hoje, para que todos juntos consigamos ter a nossa consciência ampliada e com toda a sensibilidade possível compreender o convite da exposição. Guardemos-nos nessa energia de paz com o teu auxílio, Mestre, e sigamos na tua paz, hoje e sempre. Para quem está vindo pela primeira vez, a gente tem de agora até às 7h10 a exposição com a nossa amiga Ariane. Na sequência a gente tem a aplicação do passe, mas aí a gente volta a conversar para dar as novas instruções. Na tarde de hoje, a amiga Ariane fala sobre o tema Bem-aventurados os que têm puro coração. O essencial é invisível aos olhos. Ariane, com você. Beleza. Tá ligado? Tá ligado. Boa tarde. Para a tarde de hoje a gente vai falar sobre uma das bem-aventuranças citadas por Jesus no Sermão do Monte, associando essa bem-aventurança a uma obra literária que acredito que a maioria de nós conhece, ou pelo menos já ouviu falar, que é O Pequeno Príncipe. É uma obra, uma das mais vendidas no mundo todo, de caráter não religioso, né? Ela perde para a Bíblia, que é traduzida em praticamente todas as línguas, e ela sempre está nos tops, nos rankings de leitura. E muitos de nós que ainda não lemos essa obra, costumamos achar que é apenas uma obra infantil. Estava conversando com a Priscila antes aqui da palestra, e ela falou quanto os livros ditos infantis têm muito a ensinar a todos nós, né? Até os filmes de animação, quando a gente costuma assistir os filmes com os nossos filhos ou nossos irmãos e etc., porque a gente gosta mesmo, a gente percebe que tem lições valiosas ali. E é que a gente vai falar hoje à tarde, tem muito a ver com isso. Para começar, a gente vai ver um vídeo, tá certo? A gente vai ver um vídeo que é de Jesus falando sobre as bem-aventuranças aos discípulos, para que a gente entenda o contexto de onde essa específica que a gente vai falar hoje saiu. Então vamos ouvir. Talvez esteja muito alto, perdoe, vamos tentar. Tá. Só um minutinho, gente. É muita tecnologia no licença bíblica. A gente precisa ir com calma, entendeu? No tempo da tecnologia. porque eles serão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão
Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão dos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Diante de todas as bem-aventuranças citadas, a gente percebe o convite geral do Senhor quando Ele fala sobre tudo isso para os seus discípulos, né? Que somos nós até hoje. Decidimos nos tornar discípulos de Jesus um tempo depois, mas cá estamos nós também ouvindo as mesmas palavras. Assim? E o convite geral de toda essa passagem, de todo o Sermão do Monte, é para que nós percebamos o que é ser um bem-aventurado, qual é o sentimento que uma bem-aventurança traz para a gente. Porque ele traz exemplos muito claros dos pacificadores, dos puros de coração, dos que buscam, que têm sede e fome de justiça. E ele diz que ao mesmo tempo que nós temos na terra desafios constantes por sermos essas pessoas, no céu, que é o nosso reino, nós teremos sempre as portas abertas. Então, é como um lembrete. Cada uma dessas bem-aventuranças pode ser estudada individualmente e a gente vai levar um tempo pensando sobre cada uma delas, né? Hoje a gente vai falar sobre essa, bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a Deus. E aí, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem o próprio capítulo. O próprio capítulo tem esse nome, né? Que é dos bem-aventurados. E tem um relato de um dos encontros de Jesus com os discípulos, onde muitas crianças aproximavam e tentavam alcançar o Mestre. A gente já conhece essa passagem, muitos de nós já ouvimos. E aí, ela está narrada da seguinte forma no Evangelho. Apresentaram-lhe então algumas crianças, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que lhes apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-lhe e lhes disse: Deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para o que se lhes assemelha. Digo-vos em verdade, que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as e impondo-lhes as mãos. Vamos pensar sobre essa passagem narrada e registrada no Evangelho. Jesus fazia o seu postulado, ele dizia ali as palavras de vida eterna para muitos dos adultos. E algumas crianças foram empurradas por pais, por quem estava cuidando delas até o Mestre, para que elas tocassem o Mestre. E os discípulos tiveram a seguinte reação: afastar essas crianças, tirá-las de perto, para que elas não atrapalhassem. É comum a gente perceber isso até hoje, né? Qualquer dos eventos, a gente tem esse movimento e nem sempre é por maldade. Imagina só, se agora algumas crianças viessem aqui para brincar com esse microfone ou com esse notebook, automaticamente o movimento seria de tirar a criança.
É um movimento que a gente tem automático. Não quer dizer que a criança poderia ficar aqui e brincar com um notebook. Mas é uma tendência que a gente tem de quando ela está num ambiente que a gente julga ser sério, automaticamente tirar essa criança de lá porque ela não faz parte desse cenário. E aí Jesus traz o contraponto. Ele pede para que deixem as crianças vir até ele. E aí ele diz, eu até grifei aqui para a gente prestar bem atenção, que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. Por que ele usa o como uma criança e não só as crianças? Porque daí seria seletivo, né? Aí só as crianças entrariam no reino do céu e não faria sentido. Ele diz, aquele que não receber o reino de Deus como uma criança. E se a gente analisar de um ponto de vista circunstancial, horizontal, ainda parece injusto. Porque a criança, ela tem menos experiência que um adulto. Ela passou por menos, nessa encarnação pelo menos, ela passou por menos experiências, ela tem menos valores adquiridos, que é o que a gente costuma dizer, do que um adulto, ou alguém que já viveu muito, trabalhou muito na doutrina espírita, né, produziu muito. Então, como é que uma criança tem mais acesso ao reino de Deus do que um adulto? Quando Jesus fala de como uma criança, ele se refere ao que a criança significa, ao simbolismo da criança. E aí lá no Livro dos Espíritos tem uma pergunta também, que vai ajudar a gente a esclarecer isso tudo. É a questão de número 383. Qual para o espírito a utilidade de passar pelo estado de infância? A resposta é: encarnado com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito durante esse período é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliarem no adiantamento para o que devem contribuir os mais incumbidos de educá-lo. A palavra-chave dessa resposta é acessível. Quando a resposta dos espíritos traz para a gente a configuração da criança como alguém acessível a todas as impressões, tira de nós o sentimento de injustiça ou tira de nós o sentimento de privilégio em relação às crianças. Elas passam por esse período da primeira e da segunda infância, onde elas estão mais acessíveis, mais sensíveis a todas as impressões que o mundo tem. Tudo para uma criança é uma descoberta. Se você passear com ela aqui, nesse espaço, você vai reparar em algumas coisas e ela provavelmente vai reparar em outras. É possível, por exemplo, que pai e filho descrevam o mesmo lugar de uma forma totalmente diferente. Como era o Centro Espírita Joana d'Arc. E aí o filho conta que lá no Centro Espírita Joana d'Arc tinham várias coisas coloridas na parede e tinham plantinhas assim lá fora, umas escondidas, umas maiores, e que tinha um sofazão que dava para deitar. E aí é possível que esse mesmo pai, que o pai retrate o mesmo lugar de outra forma. Ah, é um lugar meio bom, mas estava bem frio assim, o ar-condicionado estava muito forte, aí o som também estava muito alto, mas assim é bom, faltava uma pintura ali, não sei. É possível que a gente tenha relatos diferentes de um mesmo lugar. Por quê? São pontos de vista diferentes. A criança absorve tudo de uma maneira mais sensível. E é da sensibilidade, tal qual uma criança, que a gente vai se basear hoje. Vamos pegar esse termo acessível, que a gente pode traduzir como alguém que está aberto, como alguém que está disposto. Quando eu mostro essa imagem para vocês, essa criança se mostra acessível? É possível identificar a abertura que essa criança dá? E essa criança parece acessível? Mesmo de olhos fechados, ela parece acessível. E se eu tivesse aqui um grande espelho e a gente se olhasse agora? Vamos fazer o exercício de nos entreolharmos. Olhar para tudo que está à nossa volta, para todos que estão aqui, sem julgamento. Vamos identificar esse cenário.
quem está aqui hoje está tão acessível quanto essas crianças que a gente acabou de mostrar? Não precisa responder. A gente não quer julgamento, a gente só está fazendo uma reflexão, tá? E aí, então, baseado nessa pergunta de o quão acessível eu estou, o quão aberto eu estou a encontrar a minha sensibilidade, a gente vai ouvir uma música agora que tem muito a ver com estar de olhos abertos. Ela usa o termo olha o tempo todo na música. Talvez seja uma música que vocês não conheçam, a grande maioria, mas traz essa reflexão pra gente. Tem a letra, dá pra gente acompanhar, tá? Vamos ver se vai dar certo aqui. Peraí. Quem aqui já tinha ouvido essa música alguma vez? Temos aqui duas pessoas. É uma música de uma banda nova, de compositores também, que chama Simpatia. E aí, nessa música, eles na verdade, eles criaram um álbum, recentemente, só sobre temas que nós não estamos habituados a falar. São temas naturais, temas do nosso cotidiano que a gente não percebe. São belezas escondidas no dia a dia. E aí essa música fala sobre o olhar. Então, olha só, você já reparou no ato de espirrar? Para quem é da área da saúde, talvez ainda tenha mais sentido, né? Tudo que envolve o corpo inteiro para um simples ato de espirrar. O espirro para uma pessoa pode ter um peso e para outra, outro peso. Se você é uma mãe ou um pai com um bebê recém-nascido e ele espirra, tem um peso. Se você já tem 20, 30 anos, 40 anos e está acostumado, deixa de fazer até tanta importância, né? E aí ele fala sobre várias dessas pequenas coisas. Olha só, pipoca em micro-ondas e estouro em um estalo. Alguém já parou para pensar sobre pipoca em micro-ondas? Que o tempo que a gente gastava para fazer na panela, agora é colocar no micro-ondas e em menos de 3 minutos está tudo pronto? E parece besteira, né? Mas é a forma como a gente
que nesse momento a gente esteja pensando assim, nós estejamos pensando, tá, eu vim do centro espírita e tem uma menina falando de pipoca e micro-ondas, sabe, de concha, do mar dentro da concha. Pra quê? Que diferença que isso faz na minha vida? Eu quero ouvir falar de Jesus, eu quero saber das parábolas, eu quero os ensinamentos de Jesus. Tá, mas vem cá, a pérola que está lá dentro da concha, que traz nela o mar inteiro dentro da concha, porque ela é feita de areias do fundo do mar, em toda uma composição ali da concha. Não tem ali a energia divina? Não é possível encontrar dentro desse elemento da natureza todas as leis divinas? Não é possível que a gente olhe para o outro, para um sorriso, para um olhar e sinta Deus? Ou a gente precisa sempre de cálculo, sempre de números, sempre de teorias, testes e provas? A gente precisa sempre que tudo seja provado cientificamente, de uma forma fria, que Deus existe e que eu posso sentir. Aí temos uma pergunta agora. Como tenho olhado e reparado a vida? É individual, para a gente refletir. Como é que eu tenho olhado? A música falou muito de olha. Como é que eu tenho olhado a vida? Eu tenho parado, tenho reparado na vida? Ou ela simplesmente está passando? Está passando, eu estou muito ocupado com coisas muito sérias para ficar reparando na vida. Como é que eu tenho olhado e reparado? Quão acessível eu estou ao que é essencial? E aí, a gente vai agora fazer um mergulho íntimo mesmo, individual, de o que é essencial. Porque tanto no Evangelho quanto na obra do Pequeno Príncipe, os ensinamentos estão baseados no que é essencial. Está no tema da nossa palestra. E o que é esse essencial? Cada um de nós sabe e pode sentir que o essencial não só é tudo aquilo que é invisível aos olhos, mas é a somatória de tudo o que agrada ao nosso coração. Quando nós encontramos alguém que amamos e o coração pula de alegria, não precisa ter palavras para mensurar isso. Não precisa ter termos específicos. Nós não precisamos listar todas as virtudes que sentimos quando nos deparamos com alguém que amamos. A gente simplesmente sente. Isso é essencial e é invisível aos olhos. A gente pode visualizar um rio. Um rio que se movimenta de forma fluida. Ele passa por caminhos mais estreitos, em alguns momentos ele é mais aberto, mais raso, mais fundo, mas é uma água que sempre segue. Em determinados momentos, essa água está bem turva, está bem mexida, com muita terra, muito galho. E se a gente esperar essa água passar por toda essa sujeira e permanecer, nós vamos visualizar essa água transparente de novo. Ela não se contamina por completo. A nossa vida é como a água desse rio que corre. A gente tem momentos de muita turbulência, de muita agitação. Mas todos esses galhos, toda essa terra, todas essas folhas, uma hora elas vão baixar. E a água vai simplesmente correr. Esse é o essencial. É a lei de Deus que nos movimenta, que nos leva na vida sem que a gente perceba muitas vezes. É aquela sensação de bem-estar depois de uma noite bem dormida e que a gente fala nada como um dia após o outro. Esse é o essencial. É se sentir no colo de Deus em todos os momentos. É possível nos sentirmos a todo momento. E aí, a gente tem essa figura muito utilizada para as crianças, mas que serve para todos nós, né? Quem já leu O Pequeno Príncipe aqui ou assistiu um dos seus filmes? Quem já leu o livro? Quem assistiu o filme?
Temos bastante gente, é isso. Então, para quem já leu, para quem já viu, sabe tudo que ele representa. Só que é o seguinte, eu tenho um aviso, para quem já leu, para quem já viu, sabe. É um pedido de perdão às crianças que estão aqui. Esse livro, assim como Exupéry fala, foi escrito para todos os adultos que um dia foram crianças, mas não se lembram mais. Então, esse livro que a gente costuma comprar e dar para os nossos filhos, para os nossos irmãos, para os nossos primos, para os nossos netos, poderia passar por nossas mãos antes. A gente poderia ler. São poucas páginas, a gente leva aqui poucas horas para ler. Então, é esse o aviso. E aí, a história conta com vários personagens. E a cada personagem que o Pequeno Príncipe encontra, existe uma lição a ser aprendida ali. Mas nós, aqui, hoje, agora, não vamos narrar o livro do Pequeno Príncipe. Porque vejam só, é um livro pequeno, curto, mas de muito aprendizado. Eu não faria o desgosto para vocês de contar a história inteira e impedir que vocês se surpreendessem lendo o livro. Então a gente vai falar sobre 3 dos maiores ensinamentos do livro, que são gerais, não atrapalham em nada, não são spoilers, grandes spoilers. Vocês podem ler, podem assistir, em que dá para extrair dali a essência da obra, a essência de tudo que Exupéry quis trazer quando ele escreveu, quando ele narrou O Pequeno Príncipe. Então vamos lá. A primeira envolve um aviador. O aviador é quem escreve O Pequeno Príncipe. E esse aviador, enquanto criança, ele desenhava. Mas ele não tinha muito sucesso nos desenhos. Para quem leu, para quem assistiu, para quem vai ler, para quem vai assistir, entende por quê. E aí, quando ele cresceu, e as pessoas grandes pediram para que ele, quando crescesse, tivesse uma profissão séria, muito mais séria do que um desenhista, né? Ele resolveu deixar os desenhos de lado e foi aprender geografia, história, física e tudo que era muito sério. E ele se tornou um piloto de aviões. E aí o próprio piloto, que é o Exupéry, narra O Pequeno Príncipe. Ele narra o encontro dele com esse Pequeno Príncipe. Quando o piloto, já no seu trabalho, encontra com o Pequeno Príncipe, ele... Peraí, estou dando spoiler, tem que me cuidar. O piloto, ele tem um movimento, no começo do livro, de explicar para todos os leitores o que é que levou ele até onde ele está agora. E aí ele tem a seguinte fala sobre as pessoas grandes. Ouçam só. As pessoas grandes aconselham deixar de lado os desenhos de jiboias abertas ou fechadas e dedicar de preferência à geografia, à história, ao cálculo, à gramática. Tive, pois, de escolher uma outra profissão e aprendi a pilotar aviões. Voei, por assim dizer, por todo o mundo. Então, eu não lhe falava nem de jiboias, nem de florestas virgens, nem de estrelas. Punham-me ao seu alcance. Falava-lhe de vídeo, de golfe, de política, de gravatas. E a pessoa grande ficava encantada de conhecer um homem tão razoável. Veja só, o piloto, que hoje é piloto, né, e deixou o seu sonho de desenhar lá atrás, ele se tornou um adulto que ocupou muito do que ele estudou, muito do cálculo, muito da geografia, muito da física. E aí, quando ele encontrava outros adultos, percebendo que aqueles adultos também valorizavam o mesmo que pediram para ele aprender, ele fala que ele se colocava ao alcance dos adultos e falava sobre bridge, golfe, falava sobre política, sobre gravatas, porque era disso que adultos falavam. Aliás, é sobre isso que adultos falam, não é mesmo?
nós que somos adultos, nós não vamos perder tempo falando sobre elefantes, sobre jiboias, sobre florestas, sobre estrelas. E a gente tem muita coisa importante para falar sobre estrelas. Isso é coisa de criança. É o que a gente aprende, ou melhor, desaprende ao longo da vida. E aí, beleza, vocês vão falar, ok, Ariana, entendi como é que ele se tornou aviador. Mas de onde é que veio esse pequeno príncipe? Da onde ele surgiu? Porque no livro, na história, em todos os lugares que eu vejo, está sempre o pequeno príncipe em cima de um planeta um pouco maior do que ele, que é como narra Exupéry. E aí, existe sempre a pergunta, tá, mas de onde veio? De onde vocês tiraram esse pequeno príncipe? Ele veio lá do deserto do Saara mesmo, que é onde acontece a história? O Exupéry inventou ele existe de verdade, ele não existe? E aí o Exupéry fala que ele queria começar o livro dizendo simplesmente assim: essa é a história de um pequeno príncipe que vivia num planeta um pouco maior do que ele e tinha necessidade de um amigo. Mas isso não seria possível. Por que não seria possível? As pessoas grandes adoram os números. Quando a gente lhes fala de um novo amigo, elas jamais se informam do essencial. Não perguntam nunca qual é o som da sua voz, quais os brinquedos que prefere. Será que ele coleciona borboletas? Mas perguntam qual é a sua idade, quantos irmãos tem ele, quanto pesa, quanto ganha seu pai. Somente então é que elas julgam conhecê-lo. Se dizemos às pessoas grandes, vi uma bela casa de tijolos cor-de-rosa, gerânios na janela, bombas no telhado, elas não conseguem de modo nenhum fazer uma ideia da casa. É preciso dizer-lhes, vi uma casa de 600 contos. Então elas exclamam, que beleza! Dá pra gente visualizar essa narração do Exupéry? Quando uma criança chega até nós e diz, tem um novo amigo. A primeira coisa que a gente pergunta tem a ver com o número, seguida de várias outras perguntas. Quantos anos tem essa criança? Ela é da mesma série que você? Qual o tamanho dela? E o que o pai dela faz? De onde é que você conheceu? A nossa vida vai repetindo esse padrão que a gente aprendeu. Então, quando a gente se torna adulto, se torna adolescente e vai escolher uma carreira, qual é a primeira coisa, ou uma das primeiras coisas que a gente pensa? Mas quanto é que eu vou ganhar com esse curso? Será que vai suprir a minha necessidade? Será que eu não vou estudar demais para ganhar pouco? Será que isso está certo mesmo? Eu vou viver a vida inteira para ganhar pouco. Eu preciso ganhar um dinheiro bom. Ah, mas eu preciso estudar 10, 12 semestres? Não, é muito tempo. Eu preciso viver, tem muita coisa acontecendo. Tudo está baseado em números. E aí a gente se forma, vai para o mercado de trabalho e continua repetindo todos esses padrões. E aí então somos os pais que levamos essas reflexões, né, aos filhos. Mas você quer essa profissão? Você acha que ela vai te dar futuro? Sabe qual que é a porcentagem de artistas plásticos frustrados no Brasil? Eles acabam indo para uma outra área, porque não tem mercado para eles aqui. Por que você quer trabalhar com isso? Isso não dá dinheiro. Eu vi uma pesquisa que diz que o índice de rejeição dessa profissão é altíssimo. Por que você está insistindo? Eu tenho provas, eu tenho cálculos, eu tenho tudo para te mostrar que você deve seguir esse caminho. Até a concorrência, né, da faculdade vira uma métrica. Não, mas esse curso é tão concorrido, você quer mesmo ele? Não, ele é muito concorrido. São muitas pessoas por uma vaga. Você não vai tentar nesse caminho. Vai para um outro que é mais fácil, tem menos pessoas, tem menos concorrência. Em alguns momentos a gente quer o que tem menos, outros a gente quer o que tem mais. Mas está sempre baseado em números. Vocês percebem? A nossa escolha, as nossas escolhas diárias, muitas delas se baseiam em números. E aí a reflexão que o Exupéry traz nessa segunda grande lição é de os números são o essencial. Ele não descarta o valor dos números. É importante que a gente saiba
quanto vale a casa que a gente mora, quanto vale a conquista que a gente quer. É importante que a gente saiba, mas não é o essencial. Ou seja, além de perguntar a idade do amigo ou quanto ele ganha, o essencial, o que é mais importante deveria ser qual é o som da sua risada? Quando ele ri, como é que você se sente? Quando você abraça ele, como é que você se sente? Seu coração bate mais forte quando você pensa nele? Ele te faz bem? É muito mais valioso, é muito mais essencial do que pensar em quanto ele mede, ou quanto ele recebe, ou quanto ele gasta. São estimativas que não têm números. É o que não se mede, né? É o amor que não se mede. É o essencial que é invisível aos olhos. É como um casal que está casado há muitos anos e ainda consegue olhar para o essencial, além dos números. Não, nós estamos juntos porque já são 20, 30, já são 50 anos juntos. Tá, mas além disso tudo, por que vocês estão juntos? Pelo que vocês sentem um pelo outro? Que não dá para medir, que não dá para mensurar? Que às vezes a gente casou mês passado, ou esse mês, e tem aí várias sensações, vários sentimentos desenvolvidos que não tem a ver com o número. Tem a ver com o sorriso, tem a ver com o olhar. Isso não dá para medir. E aí tem uma terceira grande lição do Pequeno Príncipe, que é quando ele encontra a raposa. Muitos de nós já vimos a imagem da raposa e tudo mais. E ela traz várias reflexões do Pequeno Príncipe. A que a gente trouxe aqui é o tema da nossa palestra. Só se vê bem com o coração, o essencial é invisível aos olhos, que está totalmente em sintonia com a bem-aventurança do Cristo, que é bem-aventurados os puros de coração. Quando nós compilamos o tema da palestra para que uma frase se juntasse à outra e permanecesse fazendo sentido, foi para mostrar para vocês, para todos nós, que quando a proposta é essencial, ela perpassa todos os pormenores. Ah, mas essa não é uma obra espírita. Como é que a gente está usando isso no centro espírita? Vejamos pelo conteúdo, pelo que é essencial. Faz sentido? Tem sintonia com a mensagem do Cristo? Porque se tem, está totalmente ligado. Pode sim nos ajudar a seguir um caminho deixado pelo Cristo, a seguir os passos deixados pelo Cristo. Como eu falei para vocês, são inúmeros personagens, a gente não vai falar sobre todos eles, mas foram 3 das grandes lições para a gente entender o macro dessa obra. O convite fica mesmo para todo mundo ler, para todo mundo assistir, fazer um programa junto com a família, com os amigos ou sozinho, e assistir ou ler com o coração aberto. Não com o sentimento de que é uma historinha, eu vou só ouvir. Porque daí a gente não está disposto a ouvir. Quando a gente diz, eu vou só ouvir, não existe uma disposição para ouvir de verdade. É o contrário da música que a gente ouviu. Não é olhar e nem reparar. É só passar a vista. Eu vou só ouvir, vou só ver mesmo, porque sei umas coisas demais na minha cabeça. Olha, não tem nada demais nessa história. Eu prefiro coisas mais sérias mesmo. E a gente pode perder muito dos presentes que a vida nos dá nessa busca de só estar atento porque é sério, porque é rígido, porque é duro, né? A gente costuma até associar dureza com algo positivo. Não, tem que ser na força mesmo para eu aprender, porque eu não aprendo com amor, eu só aprendo na dor. É reforçando em nós o estigma de que a gente não tem sensibilidade, de que a gente só vai quando está tudo ruim, que é falso, né? A pureza de coração está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, é o encerramento do item 3 desse capítulo que a gente está estudando aqui. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade,
exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como o da humildade. Ficou claro para todo mundo o porquê que as criancinhas e o jeito de ser das crianças tem a ver com a pureza de coração? E por que a gente precisa recorrer à nossa criança interna para buscar olhar a vida de uma outra forma? Porque não é uma maneira que a gente não conhece, é uma maneira que a gente esqueceu. A gente não lembra mais como é. Nós fomos as crianças de ontem. Éramos nós os curiosos, os atentos, que se interessavam por tudo e por todos. Éramos nós que, quando víamos uma borboleta de uma cor diferente, que a gente nunca tinha visto antes, dava muita atenção àquilo tudo. E quando via um coleguinha chorar na escola, ou a gente chorava junto porque não sabia o que estava acontecendo, ou pedia ajuda para aquela criança. Com o tempo, é como se a gente fosse endurecendo numa tentativa de se proteger, achando que sensibilidade é sinônimo de fraqueza. Que nós olhamos as crianças e as vemos como frágeis. A pessoa que é muito sensível, ela sofre muito, ela chora muito, nossa, ela está sempre ali, ela sempre vai sofrer mais, né, do que quem é mais duro. Eu me protejo dessa forma, eu não deixo tão disposto, assim, tão disponível, e aí eu me protejo assim. Pode ver, o fulano que é mais sensível sempre está sofrendo. E aí a gente cai de novo no equívoco de achar que a sensibilidade não tem valor, de que essa simplicidade, de que essa forma genuína de ver as coisas, de ver a vida, é fraca, pode ser passada, não tem muita importância, porque o que vale mesmo é isso aqui, é ser duro, é criar muros ao invés de criar pontes. E por mais que a gente sofra, a gente vai sofrer em qualquer uma das circunstâncias. Quando a gente sofre, independe se a gente está fechado ou está aberto, se a gente está chorando, berrando, ou se a gente está com a cara fechada, mas por dentro está desaguando. Quando a gente sofre, independente se a gente mostra ou não. Então, achar que o outro sofre mais, ou que eu posso sofrer mais por ser mais sensível, é um equívoco. Para encerrar, a gente vai lembrar de uma passagem de Jesus e Bartolomeu, está registrada no Boa Nova, é o capítulo 8, chama Bom Ânimo. Porque é muito comum que a gente ouça tudo isso e pense assim, tá, entendi, mas como é que eu vou me permitir a sensibilidade nos dias de hoje? São muitas as complicações no dia de hoje. Não dá para simplesmente sair daqui agora do centro espírita e começar a mudar a forma como eu vejo as coisas, porque é tudo muito mais complicado. E aí, Bartolomeu, lá atrás, já havia aventado essa hipótese. Ele era um de nós, aqui, lá com Jesus. Ele falou, olha, lá em 2019, vai ter uma galera pensando que isso aqui não é possível, Jesus. Aí ele falou, mas será? Falou, vai ter. Vamos registrar aqui agora como é que vai ser lá nos anos 2019, 2020 e daí pra frente, porque a coisa vai começar a ficar mais séria. E aí eles registraram esse diálogo no Boa Nova. E a gente tem dois super intérpretes aqui do Bartolomeu e de Jesus que vão narrar pra gente. Prestemos atenção no diálogo. Mestre, não saberia nunca explicar-vos o porquê de minhas tristezas amargurosas. Só sei dizer que o vosso Evangelho me enche de esperança para o reino de luz, que nos espera os corações além das alturas. Quando esclarecestes que o vosso reino não é deste mundo, experimentei uma nova coragem para atravessar as misérias do caminho da terra, pois aqui o selo do mal parece obscurecer as coisas mais puras. Por toda parte é a vitória do crime, o jogo das ambições, a colheita dos desenganos.
a voz do apóstolo se tornara quase abafada pelas lágrimas. Todavia, Jesus fitou-o brandamente e lhe falou com serenidade. A nossa doutrina, entretanto, é a do Evangelho ou da Boa Nova. E já viste, Bartolomeu, uma boa notícia não produzir alegria? Fazes bem, conservando a tua esperança em face dos novos ensinamentos. Mas não quero, senão, acender o bom ânimo no espírito dos meus discípulos. Se já tive ocasião de ensinar que o meu reino ainda não é deste mundo, isso não quer dizer que eu desdenhe o trabalho de estendê-lo um dia aos corações que mourejam na terra. Achas, então, que eu teria vindo a este mundo sem essa certeza confortadora? O Evangelho terá de florescer primeiramente na alma das criaturas, antes de frutificar para o espírito dos povos. Mas venho de meu Pai, cheio de fortaleza e confiança, e a minha mensagem há de proporcionar grande júbilo a quantos a receberem de coração. A vida terrestre é uma estrada prodigiosa que conduz aos braços amorosos de Deus. O trabalho é a marcha. A luta comum é a caminhada de cada dia. Os instantes deliciosos da manhã e as horas noturnas de serenidade são os pontos de repouso. Mas ouve-me bem, na atividade ou no descanso físico, a oportunidade de uma hora, a oportunidade diurna hora, de uma leve ação, de uma palavra humilde, é o convite de nosso Pai para que semeemos as suas bênçãos sacrossantas. Em geral, os homens abusam desse ensejo precioso para anteporem a sua vontade imperfeita aos desígnios superiores, perturbando a própria marcha. Daí resultam as jornadas mais ásperas, obrigatórias para a retificação das faltas cometidas, os infrutíferos labores. Em vista destas razões, observamos que os viajores da terra estão sempre desalentados, na obcecação de sua vontade própria, ferem a fronte nas pedras da estrada, cerram os ouvidos à realidade espiritual, vendam os olhos com a sombra da rebeldia e passam em lágrimas, em desesperadas imprecações e amargurados gemidos, sem enxergarem a fonte cristalina, a estrela cariciosa do céu, o perfume da flor, a palavra de um amigo, a claridade das experiências que Deus espalhou para a sua jornada em todos os aspectos do caminho. Boa Nova. É um trecho de um diálogo extenso e muito valioso para todos nós. Seria muito interessante, muito valioso que nós lêssemos também esse encontro. Bartolomeu começa perguntando para Jesus, falando sobre as suas angústias, porque esse diálogo acontece depois de uma das pregações de Jesus, que os discípulos acompanhavam, enquanto Jesus dizia para todas as pessoas, os locais que estavam ali, enquanto ele pregava, ele saiu de lá com os discípulos, e Bartolomeu buscou Jesus depois e disse, que foi isso que o Marco leu: não saberia nunca explicar-vos o porquê das minhas tristezas amargurosas. E ele diz: o teu evangelho me enche de esperança, que ele tinha acabado de ouvir as palavras de Jesus. Mas eu olho em volta e vejo muita dor, muita tristeza. Então é como se ele dissesse assim: é difícil estender toda aquela esperança que ele passava nas mensagens e nas parábolas aqui para o dia a dia. É como se ele dissesse isso. E aí Jesus responde para ele que a doutrina, a nossa doutrina, é a do Evangelho ou da Boa Nova. E já vistes, Bartolomeu,
uma boa notícia não produzir alegria, ele traz uma reflexão para Bartolomeu, de que é sim para essa boa nova, para essa boa notícia trazer alegria, é sim para ela acalentar o coração. E ele faz uma segunda pergunta depois para Bartolomeu: achas então que eu teria vindo aqui sem essa certeza confortadora? Então, se Jesus veio e pregou a boa nova e nos disse de todas as benesses do seu reino, como é que a gente pode achar que ele veio sem essa certeza de que um dia todo esse amor e todo esse bem se estenderia a todos nós aqui na terra? Mas ele diz: o evangelho terá de florescer primeiramente na alma das criaturas, antes de frutificar para o espírito dos povos. Então, é uma certeza, a dor vai passar, as dúvidas vão passar, mas é necessário tempo, porque a verdade, logo depois, nesse mesmo diálogo, Jesus diz a Bartolomeu que a verdade não exige, a verdade transforma, e aí é conforme a lei divina, é algo que vai com o tempo, à medida que cada coração vai se abrindo à verdade. E aí ele continua, Jesus prossegue, dizendo que a vida terrestre é uma estrada prodigiosa, que conduz aos braços amorosos de Deus. E aí ele fala sobre essa estrada, que nós, viajores dela, passamos por todo esse caminho muito desalentados, na maioria das vezes. E aí ele usa termos especificamente relevantes. Ele diz assim: na obcecação de sua vontade própria, ou seja, ao invés de seguir o curso da água, eu vou fazer o que eu acho que é melhor, ou em outras palavras, vou parar de ouvir isso aí que Deus está falando, que Jesus está falando, porque isso aí não é da minha realidade. Eu sei qual é a minha realidade, então eu sei o que é melhor para mim. O que está no Evangelho não atende a minha necessidade agora. Nessa obcecação, ferem a fronte nas pedras da estrada, como se batessem a cara, né, nas pedras da estrada. Cerram os ouvidos à realidade espiritual, tapam os ouvidos, não ouvem a realidade espiritual, vendam os olhos, fecham os olhos à sombra da rebeldia e passam em lágrimas, desesperadas imprecações e amargurados gemidos, sem enxergarem a fonte cristalina, a estrela cariciosa do céu, o perfume da flor, a palavra de um amigo, a claridade das experiências que Deus espalhou para a sua jornada em todos os aspectos do caminho. É como se nesse trecho eles estivessem narrando toda a nossa trajetória, a trajetória de toda a humanidade, porque os discípulos, eles se apresentavam cada um de nós, e eles narram o nosso caminho muitas vezes, de cerrar os ouvidos, cerrar os olhos, fechar todos os nossos sentidos para a realidade espiritual e simplesmente ouvir o que a gente quer, dar ouvidos ao que a gente quer, na ansiedade de que a gente sabe o que é melhor. E aí, nesse movimento, nessa proposta de enxergar essa estrada de uma outra maneira, a gente vai encerrar a palestra com uma outra música, também dessa banda que eu mostrei para vocês, que chama Cinco a Seco. É uma música que foi composta e se chama Lua Cheia. E fala exatamente sobre esse momento, não só descrito por Jesus, mas o momento que todos nós vivemos hoje, que é um momento realmente de muitas amarguras, de muitas dúvidas, de muitos medos, em que a gente está passando por imprecações, por desgostos, e nessa jornada que Jesus relatou para Bartolomeu, muitas vezes nós estamos de olhos e ouvidos fechados para a realidade espiritual.
Então é uma música, ela é curtinha também, eu vou colocar aqui pra gente ouvir e logo a gente vai fazer, a gente vai encerrar. E ela traz esse convite de que tá difícil, tá bem trabalhoso, não tá fácil. A gente precisa hoje de muitos esforços para poder enxergar as coisas boas da vida, voltar a olhar com simplicidade, com amorosidade, mas é possível. A gente pode alcançar essa sensibilidade, essa humildade, não é humildade, que a humildade é o que Jesus traz, né, lá na passagem, mas a própria sensibilidade e simplicidade, era essa palavra. A simplicidade com que nós já sabemos olhar as coisas, mas a gente precisa se lembrar. Marquinhos, você põe lá? Deixa eu ver aqui. A gente anda inseguro, construindo muros no chão, arquitetando no escuro nossa direção. Viver de esperança cansa, eu sei, a nossa crença se abalou, mas frases de ódio não vão vingar. Chega pra cá pra falar de amor, a gente tá no dia a dia, às vezes a alegria não tá. Vivendo sem ter companhia, ninguém vai chegar. O mundo anda reclamando demais, a fé da vida não firmou, mas ondas do medo não vão soar, fúria e amargura não vão se impor. Deixa a tristeza pra lá, vem cá, a lua tá cheia, vamos contar histórias. Um símbolo que a gente viu em todas as mensagens trazidas aqui, tanto a de Jesus no Evangelho, quanto o Pequeno Príncipe, a passagem dele com Bartolomeu, e agora essa música, o símbolo tratado em todas elas, um dos símbolos é a estrela. São todas as estrelas do céu, que a gente não costuma olhar e não costuma reparar, né? Olhar, reparar e sentir. E aí, tem um poeta brasileiro muito maravilhoso chamado Olavo Bilac, muitos de nós devemos conhecer, e ele tem um poema muito famoso, feito em 23 partes, e uma das partes, acho que essa é a parte sexta, se não tiver para corrigir, mas acho que essa é a parte sexta, ele fala sobre a Via Láctea, e aí ele diz assim: ora direis, ouvir estrelas, certo perdeste o senso. E eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las, muita vez desperto e abro as janelas pálido de espanto. E conversamos toda noite, enquanto a Via Láctea, como um palho aberto, cintila, e ao vir do sol, saudoso e em pranto, indas procuro pelo céu deserto. Direis agora, tresloucado amigo, que conversas com elas, que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama tem ouvido capaz de ouvir e de entender estrelas. E aí, a pergunta é, quando foi que nós perdemos a capacidade de ouvir as estrelas? Quando foi que a gente parou de se surpreender quando a gente olha para o céu estrelado ou olha para a lua cheia, que hoje já é lua cheia, hein? No calendário é amanhã, mas hoje já está redondinha lá, a gente pode dar uma olhada. Então, quando foi que a gente perdeu essa capacidade? Ou a gente ainda não perdeu? A gente ainda as procura pelo céu. E a gente ainda é taxado de louco, como Olavo Bilac, por olhar as estrelas e conversar com as estrelas.
Independente se a gente deixou de ouvir ou se a gente ainda ouve, o convite é para que a gente continue ouvindo, continue olhando as estrelas. E aí a gente vai encerrar com essa frase do filme. Esse é um spoiler, mas tá tudo bem. É um mínimo spoiler, quem não assistiu ainda pode assistir. Depois de toda a história, a menina que encontra o aviador no segundo filme diz assim pra ele: não sei mais se eu quero crescer. Já que as pessoas grandes costumam fazer tudo isso, né? Eu não sei se eu quero crescer. E ele responde assim pra ela: o problema não é crescer, é esquecer. O problema não é crescer, é esquecer. Então que a gente não se esqueça, em momento algum, de que para adentrar o reino dos céus, como disse Jesus, é necessário que a gente deixe viva a nossa criança, que a gente olhe para o essencial e que a gente não sinta vergonha de olhar para o essencial e de ser diferente em muitos momentos. Que a gente não se esqueça que bem-aventurados são os puros de coração e o essencial é invisível aos olhos. Muita gratidão a todos pela palestra. Caso alguém queira pontuar alguma coisa depois, esclarecer, corrigir, estamos abertos assim que encerrar a palestra, tá? Não somos detentores da razão. Estamos só nos colocando humildemente para repassar a mensagem do Cristo e da obra. Então, a minha profunda gratidão por terem vindo para um tema que faz muito sentido para todos nós, né? Que pode nos ajudar sempre. É um convite também para a gente olhar as obras não religiosas, mas de comum, do cotidiano, e extrair o melhor, entender que em todos os pontos do nosso mundo existem ali lembranças do Cristo, existem lembranças das virtudes, sempre nos apontando o caminho do amor para seguir. Então, muita gratidão a todos, ao Joana Dark pelo convite, tá? E vamos encerrar. Vamos fazer a prece agora. O Marcos vai colocar uma música, já coloquei. Fechando os nossos olhos e nos permitindo abrir o coração. Como crianças, mestre, que buscam com simplicidade o teu colo, teu aconchego. Recebe-nos. Das nossas dores, das nossas dúvidas, dos nossos medos. Acalma a nossa alma e nos ajuda a seguir adiante no caminho do amor que escolhemos. Reforça em nós, Pai amado, as sementes que no nosso coração semeou e nos estimula sempre a seguir cultivando-as. Reforça os nossos laços entre amigos, entre familiares, entre irmãos e humanidade, para que possamos olhar o outro com o mesmo carinho que somos convidados a olhar a nós mesmos. Siga conosco, Mestre amado, em todos os passos dessa caminhada. Nossa gratidão por tudo. Que assim seja. Nossa gratidão, Ariane, pela companhia. Vamos ficar te devendo a florzinha que a gente costuma entregar para os pais.
mas depois a gente manda. A gratidão pela companhia de vocês. A gente lembra que amanhã temos atividade aqui na casa, às 19h30. A palestra tem como tema Fé, Prece e Fé com a nossa amiga Nilza Teixeira. No domingo que vem, às 18 horas, nós conversaremos sobre o tema O Tempo é Agora. E no outro domingo, no 1º de fevereiro, e ao longo de todo fevereiro, a gente tem das 4 às 5h30 o nosso estudo de verão. Para quem já quiser se inscrever, nosso Vitor estará aqui à disposição para preencher o formulário. Quem preferir fazer pelo celular, dá para acessar o nosso Instagram. Lá no perfil já tem o link de inscrição para o nosso estudo de verão. Agora, a gente tem a atividade do passe para aqueles que quiserem. Pedimos que primeiro se encaminhem os pais com crianças e depois as outras pessoas que não têm crianças, e os que aqui estivermos aguardando, nos mantenhamos em clima de prece, em clima de oração, em silêncio, para não interferir na outra atividade. Gratidão mais uma vez pela presença de todos e até daqui a pouco.